silhuetas, bem-vindos a mais um Mão Dupla Podcast. Esse podcast que a gente fala sobre ciência, fala sobre trânsito, fala sobre qualquer coisa que a gente queira, mas sempre tentando levar uma informação de qualidade e científica para você. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, fiz mestrado em Ciências da Saúde, atualmente sou pesquisador aqui na Unicamp, e é isso. Meu nome é Luiz, por enquanto sou graduando em Ciências Biológicas bacharelado, mas vamos ver o que o futuro me traz. Já falei pra ele que ele vai ganhar o prêmio Nobel, fala que eu viajo no futuro e não acredito. Ele fala que eu sou um pseudocientista, não é da teoria da conspiração, né? Vamos lá então! Hoje vamos bater um papo muito interessante sobre pseudociência, o que é a ciência e, como eu disse num papo prévio aqui com o Luiz antes de começar o podcast, eu falei que pseudocientista, o cara que acredita na teoria da conspiração e o negacionista, eles estão muito perto ali, um de tornar o outro, e ele falou que não concorda porque são coisas distintas. Eu também então, concordo, então. Vamos ver que em saber a opinião dele. Vamos lá. Então, antes de começar, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é Mão Dupla Podcast no Instagram. E caso você quiser mandar uma sugestão ou até mesmo acrescentar no nosso papo, manda um e-mail pra gente no mãoduplapodcast@gmail.com, que a gente vai estar lendo no final do programa quando a gente tiver e-mails, né? Mas é isso. Exato. Infelizmente, como somos uma formiga nesse meio... Antigamente a gente recebia e-mail, né? Nossa, hoje em dia até os nossos fãs mais fiéis nos abandonaram. Mas começando então, gente, queria dar uma contextualizada sobre o que é pseudociência mesmo, para vocês entenderem. Pseudociência é qualquer tipo de informação, mesmo assim, no geral, que se diz baseado em fatos científicos, mas acaba que ela não usa os métodos científicos que acontecem normalmente, que é através da refutabilidade e tudo mais, que são basicamente pensamentos que são estruturados e se dizem reais. Só que ele não tem uma metodologia por trás, não tem uma questão que você pode desmentir aquilo de uma forma lógica. Até no filme A Terra é Plana, eles até têm isso mesmo, de tipo, na ciência a gente faz o critério da refutabilidade, que a gente fala assim, não, tá beleza, isso aqui tá errado, vamos pensar de outra forma agora. Nesse documentário Terra Plana, a gente vê como que os terraplanistas agem, e muitas vezes quando você refuta ele, fala assim, não é plana por causa disso. Aí ele, não, mas você não está olhando através de tal ótica, de tal coisa, e não fazendo isso. Não tem a refutabilidade, então meio que seria tem mais crença. Eles têm uma crença absurda. Mas seria um pensamento que seria impossível de refutar, porque seria baseado só nisso. Exato. E é exatamente isso que a gente começa com o que é a ciência de verdade, o que é a pesquisa. Como eu disse com o Luiz há um tempo atrás, quando eu mandei mensagem pra ele, que eu falei, cara, eu tô putaço com um cara aí de um podcast, de uma mesa de podcast, porque o cara tá falando muita merda sobre ciência. Eu discordo. Ele tem um cérebro de meio amendoim, mas o que acontece, cara? Ele tava falando que ele acha que os cientistas não descobrem coisas novas, acredito eu que nessa linha dessa ótica diferente, porque os cientistas observam só numa ótica. Acho que era essa a ideia que ele estava falando sobre o que ele estava falando lá, porque é bem difícil de entender o que ele quis falar. Mas meio que a gente só está descobrindo esse medicamento, porque a gente quer descobrir esse medicamento, a gente não está preocupado com uma ótica diferente. Mas como funciona de verdade a ciência? A gente sempre tem uma hipótese. A hipótese é, se eu tomar esse medicamento, eu vou aumentar a minha testosterona. A gente tem essa hipótese. E agora, como o Luiz diz, a gente vai testar isso. Então a gente vai passar por diversos meios para chegar em um resultado final. Dando um exemplo, até nessa questão da testosterona, de remédio, eu lembrei. Ele vem de uma planta que chama Tribulus terrestre. E essa vendia em cápsula, essa planta, ela inicialmente surgiu com aumenta a testosterona naturalmente. Vindo de uma planta vai aumentar a testosterona, senão vai mudar nada no seu eixo hormonal. Ótima! Deu um boom no lado da ciência da nutrição. E aí, quando você tomava ela, você ficava com a libido muito alto. O libido seu ficava absurdo, ficava com vontade de transar o dia inteiro. E realmente acontece isso. E por fato de aumentar o libido, achava-se que aumentava a testosterona. E aí começou a surgir artigos realmente investigando isso.
E quando eles começaram a observar, falaram, não, a testosterona tá normal, que isso aí tá relacionado somente com o libido. O libido tá alto, mas a testosterona tá normal, não teve nada significativo. Mas a crença das pessoas até hoje nesse medicamento, nessa planta, é muito. Não, porque tá aumentando libido, como é que não tá aumentando a minha testosterona? Porque as pessoas não conseguem separar. E aí que começa a surgir um pseudocientista. Que aí a gente entrando na questão dos médicos hoje em dia, não sei se você já viu o Instagram de um médico assim, eu sou ortomolecular, nanofisiopartícula. Sei lá o que é quântico. Exato, essas pseudos especializações, muitas das vezes elas são mais pela crença do que pelo resultado científico. Que aí volta no que é a ciência. A gente sempre tem uma hipótese nula, que é o que eu falei, a gente acredita que tal remédio vai dar um efeito, a gente acredita que tal coisa vai dar, e essa é a nossa hipótese. E lá na estatística, a gente tem como cometer erros sim na ciência, que é um erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O erro do tipo 1, vamos colocar na situação, como eu disse, de um remédio. A gente acredita que o remédio você toma e você melhora. Ok? Uma resposta positiva. O erro do tipo 1 é quando a gente fala que esse remédio, se você tomar ele não vai te ajudar. A gente rejeitou essa hipótese. E aí a gente comete um erro do tipo 1. E eu vou explicar o que é esse erro do tipo 1. E no erro do tipo 2, vamos supor que esse remédio a gente toma e ele não causa um efeito benéfico. Mas a gente toma e a gente encontra um resultado positivo. Mas que não era para encontrar. Esses erros eles estão relacionados às vezes com o tamanho da amostra, com a forma que o estudo foi feito e diversos erros, entre aspas, assim. Às vezes a pessoa devia ter pego mais amostra, mais pessoas. Às vezes deveria ter colocado mais um teste. Às vezes repetições. Deveria ter mais repetições. Exato. E a ciência era pautada nisso. A gente, na discussão de um artigo científico, basicamente o que a gente faz deixa eu pegar um artigo, uma pesquisa que foi bem parecida com a minha, ver o que ele pode ter feito de errado para eu, entre aspas, criticar. Ou seja, ele encontrou esse resultado diferente do meu, mas talvez seja por conta que ele não levou isso, aquilo em consideração. Diante disso, parará, periri, então, tanto que é muito importante fazer muito bem feito a parte de metodologia e como funcionam as coisas, porque ela pode ser replicável por outra pessoa. Aqui no Brasil a gente tá fazendo de tal forma, se uma pessoa lá no Japão lê o artigo e fala assim, quero testar isso aqui também, e também depois eu quero testar de outra forma, porque eu pensei que a pessoa vai seguir exatamente passo a passo que você botou no Materiais e Métodos, e vai falar assim, deu certo. Ou, nossa, peraí, deu errado aqui, e entra no que o Gustavo tá falando. Exato. E isso é um erro muito grande da ciência. Agora é uma crítica da ciência em si nesse ponto. Depois a gente até toca nesse assunto, mas é porque hoje muitos pesquisadores, se eu não me engano, esse número talvez eu esteja tirando do meu orifício, mas eu acho que porque eu lembro alguma coisa desse tipo. Mas é um percentual muito baixo. Apenas 4%, tirando esse dado da bunda, dos artigos são reproduzíveis. Ou seja, eu acho que é mais, cara. Não é. Eu digo por conta que, muitas das vezes, eu estou escrevendo agora um artigo para ver se eu publico o artigo que foi do meu mestrado, e na parte da metodologia, como já ficou muito grande, eu às vezes começo a cortar algumas partes em que eu acho, e isso é o erro geral dos cientistas, a gente acha que a pessoa que vai estar lendo, ela vai deduzir o que você pensou. A gente fez desse jeito, se a gente colocar só dessa forma, ela vai saber que a gente fez desse jeito. Mas às vezes o laboratório, a técnica, o país utiliza completamente diferente, eles não vão ter noção de que você fez. Isso acontece, acho, com a gente e com o pessoal lá de fora. Porque direto, pro meu doutorado agora, eu tô para tentar uma metodologia lá e eu não encontro de jeito nenhum como foi feita a metodologia. Os artigos que citaram não citaram como fizeram e a gente teve que enviar e-mail para o autor mesmo para ver se conseguia ver como foi feita essa metodologia. E aí, voltando, a questão do erro do tipo 2 lá, o erro tipo 1 rejeita, mas tinha que ter aceito porque realmente causava um benefício bom. O erro do tipo 2, você aceitou, mas você deveria ter rejeitado porque não faz bem. E aí, falando da questão da discussão, é isso.
E assim vai movimentando a ciência. Eu pego um artigo, às vezes, não, esse artigo encontrou o mesmo dado que o meu, a gente fez numa metodologia muito parecida, olha só, significa que esse é um dado mais verdadeiro do que o anterior. Por quê? Imagina que eu encontrei esse resultado hoje, ninguém nunca encontrou, eu estou batendo de frente com diversos estudos. Muitos desses pesquisadores falam, uai, eu fiz esse teste, encontrei tal coisa, por que ele encontrou outra? Eu acho que ele está errado. E aí o cara refaz algum artigo, pesquisa mais sobre aquilo, e às vezes ele vai continuar batendo, e aí se tiver uma gama de artigos refutando apenas um, esse um provavelmente ele é tido como que ou a metodologia foi errada, ou ele cometeu um erro do tipo 1, ou ele cometeu um erro do tipo 2, porque são vários artigos que encontraram uma coisa, e artigos de diversos locais do mundo. Eu aqui no Brasil, o cara nos Estados Unidos, a gente pesquisando a mesma coisa encontrou um resultado diferente do que uma pessoa só. Opa. Isso é muito interessante, porque na biologia mesmo, tem isso pra caralho, sabe? Tipo assim, a todo momento, a galera tá, tipo assim, solta um artigo que dá um rebuliço, assim, você fica assim, eita porra, como assim? Até você esperar alguém ir testando. E, tipo assim, os pesquisadores são empenhados nisso, eles vão atrás mesmo e arrumam. Aí, nisso, pode ser comprovado uma coisa que há anos já tava pensando que era, mas que alguém conseguiu pensar de fazer. Exato. E isso que é o legal mudou da ciência. tudo. E é muito massa. Quando o artigo é muito bem feito, a gente tem alguns níveis de revistas científicas para publicação. Muitas vezes a gente fala, tal pessoa fez um artigo científico. Mas onde esses artigos científicos eles estão? Eles ficam na internet, né? Tem a forma impressa, mas mais na internet. Que são as revistas científicas. Quanto maior o fator de impacto da revista, ou seja, o quanto ela realmente tem importância no mundo da ciência, mais difícil é publicar. E hoje, na parte da saúde e ciência em geral, a mais famosa é a Nature, que é uma revista top de linha, maior fator de impacto do mundo nessa área. Então, para você conseguir publicar um artigo na Nature, você tem que ter tanto dado comprovando que o que você encontrou realmente é o que você encontrou. Sua pesquisa ela tem que estar tão robusta que... Que a revista bota o dela na reta, né? Exato, mas é muito difícil publicar. E não é assim, vou publicar uma vez por ano nisso. Não. A gente fala de... acredito eu que muito mais do que 90% dos professores, dos cientistas que estão aqui no Brasil hoje não publicou numa Nature da vida nenhuma vez. Porque para publicar na Nature realmente é uma coisa que você está encontrando absurda. Realmente um pezinho a mais ali. É caro. Vai ficar uma brincadeirinha para você publicar na Nature vai ficar uns 20 mil. Provavelmente com $1 a R$7, vai gastar uns $5.000. Mais ou menos isso aí. A vida é foda. É caro, não é barato. Mas aí quando sai um artigo desse, numa revista dessa, a gente cresce o olho e fala, opa, tem um campo aqui. Porque a gente lê o artigo lá e fala, caramba, o cara fez isso, fez aquilo. E quem sabe agora, isso aqui que ele encontrou, não leva lá naquela outra coisa. E aí que a ciência começa a movimentar. Sim. Porque a gente começa a pensar numa coisa, vai na outra. E o mais legal da ciência é que muitas vezes a gente descobre algo por acaso. Muitas vezes. Eu trouxe 2 exemplos aqui mais da área da saúde, mas... Se não trouxe a penicilina, eu vou ter que sair do podcast. A penicilina acho que não tem como não citar. Mas eu vou citar a insulina primeiro. A insulina, em 1889, tinha nem era cientista, né? Naquela época não tinha muita divisão de cientista, médico, era tudo meio que igual. Então os médicos, que eu considero mais do que cientistas do que médicos, na verdade, alemães retiraram o pâncreas de um cachorro para ver se isso ia influenciar na digestão. A gente está falando de 1889, então eles não sabiam direito o que cada coisa dentro do nosso corpo faz. Olha que diferença de ciência. Então eles começaram a retirar as coisas. Vamos mexer aqui com os cachorros, com o gato, com o chimpanzé, com o camundongo, para ver se a gente tirar uma coisa, o que se influencia. E eles tiraram o pâncreas. E começou a notar que o xixi do cachorro ficava muito forte e atraía mosca. Então, eles começaram a analisar a urina desse cachorro e aí descobriram que estava cheio de açúcar. E aí descobriram que o pâncreas libera
o fenômeno que eles na época batizaram por insulina para absorver a glicose. Olha que loucura. Mas só falando sobre isso, né, simplesmente, tipo assim, aconteceu ao acaso mesmo, tipo, você tá pensando em outra coisa e vê isso, mas exatamente pelo fato de que a gente não fecha no escopo só. A gente tem sempre aberto a um leque de possibilidades, e quando a gente recebe um resultado, a gente fica assim, tá, caralho, pera, então isso pode mudar aquilo, que também muda outra coisa. E nossa, será que se a gente fazer assim vai mudar aquela outra coisa também? Então a gente sempre tá aberto a um leque, que igual ele falou, que eles perceberam que tava ali, eles podem simplesmente falar assim, ah, tá, ok. Mas eles foram lançando até encontrar a insulina e depois disso ainda fizeram mais pesquisas em cima, sabe? Exato. É aí que partia. Esse dado é um resultado muito interessante porque aqui poderia e provavelmente deve ter surgido algum pensamento desse tipo, principalmente nessa época, da pseudociência. Nossa, se a gente retira o pâncreas de que Deus fez pensando que era uma reserva de glicose, quando a gente retira, você começa a urinar todo o carboidrato. Hoje em dia seria tipo isso, né? E você não vai engordar. E aí começam as pseudociências. Não é óbvio que na época eles não pensaram nada disso, mas aí que vai para um lado e vai para o outro. Eles encontraram, opa, tá um cheiro forte, tem glicose, deixa a gente examinar o porquê disso. Ah, tá, é por conta que agora tá cheio de glicose no sangue também desse cachorro. Então significa que o pâncreas, ele regula esse negócio desse açúcar aí. E assim eles foram investigando e fez a ciência, não uma pseudociência a partir da crença. Acho que essa é a grande diferença. Como o Luiz disse também, para a penicilina, acho que a penicilina é impossível de não citar. Então, o caso que é o mais famoso. Que pode não, pode as falar. Honras para você citar. Mas basicamente era um biólogo, sua classe. Era um biólogo inglês, ele estava estudando uma substância para matar bactéria em ferida, de machucada, etc. E aí ele pegou, provavelmente estava dando tudo errado no laboratório, porque é sempre assim. Provavelmente ele estava putaço, não estava encontrando nenhuma substância que matasse as bactérias. Falou, vou tirar umas férias, brincando. E ele realmente tirou umas férias, ficou alguns dias fora do laboratório. E na hora que ele voltou no laboratório, ele tinha visto que ele tinha esquecido seu material, né, de pesquisa em cima da mesa. E ele notou que uma desses grupos que ele tinha colocado ali estava cheio de fungo e ao mesmo tempo tinha matado as bactérias. Ele falou, opa, então tem alguma coisa nesse fungo que matou essas bactérias. E aí ele foi investigar o fungo e encontrou a penicilina. Então, uma coisa vai levando a outra. Ele poderia muito bem, sei lá, falar que o fungo crescido da madeira de carvalho dos Alpes suíços que fez com que desenvolvesse aquele fungo e desenvolvesse aquele... Não. Toma 2 shots de fungo por dia que você tá curado das bactérias. Exato. A pseudociência e ciência é muito isso. E eu quero te perguntar, o que é um pseudocientista? Pseudocientista exatamente se basam muito nesse conceito de pseudociência que eu tinha até falado. Que basicamente ele não aceita a refutabilidade. Mas uma coisa que eu já queria entrar nessa parte de negacionismo, que eu não acho que um pseudocientista seja um negacionista. Eu acho que ele tem o seu pensamento muito voltado para aquilo, porque, por exemplo, existem profissionais muito bons que adotam muitas vezes métodos como homeopatia, cristais, motion bustão, sabe? Que são todas umas paradas que eu, pelo menos, nunca cheguei a ver comprovação científica que isso, e por mim, isso são pseudociência. Mas, ao mesmo tempo, não significa que ele está negando as outras formas de... Eu tô pensando muito na veterinária, sabe? Que é uma área que eu tenho muito contato. Sim. Aí ele trata os animais com isso, só que ao mesmo tempo não significa que ele tá deixando de tratar com os tratamentos normais. Só que ele só bota um plus, que seria homeopatia, cristais, alguma coisa assim, porque ele acha que vai conseguir mudar o estado do animal, melhorar, e muitas vezes até dá certo, só que dá certo de uma forma que você não fala assim, tá, mas não sei se tem a ver exatamente com isso que você tá falando, sabe? Um exemplo que eu dou é que eu mexo muito com enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, a gente coloca coisas no recinto do animal que enriquece o ambiente ele mesmo, sabe? Pra fazer ele gastar tempo, ele sair do tédio e gastar energia, principalmente. E muitas vezes eu já vi pessoas que trabalham com essas
quesitos de reiki, de cristais, de mochambustão, que, entre aspas, as métodos dela, mesmo a pessoa não sabendo que é enriquecimento ambiental, os métodos dela, usando essa pseudociência, se enquadram em enriquecimento ambiental. Porque enriquecimento ambiental tem vários tipos. Tem o físico, que você deixa o animal gastar energia. Você tem o sensorial, que você bota fatores sensoriais no recinto, seja um cheiro diferente, uma cor diferente, que acaba gerando um estímulo no animal. E nisso, entra aí nesse negócio. Por exemplo, mochambustão, tem aquele cheiro específico dela, que aí pode trazer um enriquecimento sensorial pro animal, ele se interessar e tudo mais, e não seja uma melhora significativa pelo fato da mochambustão, mas sim porque se enquadra no enriquecimento sensorial, e assim vai. Então acaba que... Só que as pessoas, os pesquisadores que já vi fazendo isso, não percebem que se enquadra em outro quesito. E sim pensam que é por causa daquela queima, daquela combustão, daqueles cristais, sabe? Exato. E aí que entra um fenômeno que aconteceu. Porque eu sou muito cético com as coisas. Principalmente assim, depois que eu fui começando a ficar mais do lado da ciência. Porque muitas vezes a ciência ela é boring, ela é chata. Ela é menos, na verdade não é que ela é chata, ela é menos interessante do que a ciência paralela, poderia falar, para não falar pseudociência. Por exemplo, a questão dos cristais. Eu coloco o cristal porque o cristal absorve toda a energia ruim, etc, e parará, pererê, pororó. E aí você pode chegar para mim e falar assim, beleza, faz sentido. Mas como a gente vai testar isso? Então a gente vai colocar 2 grupos. Vai colocar um grupo só com os cristais e só com essas coisas. Outro grupo somente com o remédio. E outro grupo com o remédio e os cristais. E aí a gente vai ver se deu diferença desses 3 grupos. Aí vamos supor que realmente somente com os cristais não deu diferença nenhuma. Aí a gente vai analisar o remédio com os cristais comparado só com o remédio. E encontra que também não tinha diferença dos dois. Ou seja, o resultado ele estava vindo do remédio. Uhum. E aí a gente pode colocar para o lado contrário também, que é o que aconteceu na pandemia. Nosso querido e amado presidente falou o quê? Hidroxicloroquina e ivermectina funciona. Porque tem 200 pessoas no meu prédio que tomou e 190 não tiver problema. Mais da metade não foi para o hospital. E aí a gente pega principalmente aquela primeira onda, que era a cepa do tipo 1, né, a primeira cepa que foi descoberta, de que ela levava a pessoa, apenas 5% das pessoas que eram contaminadas, para o hospital. E aí você chega e fala, caramba, então naturalmente, se a pessoa não tomar nada, se ela ficar só em casa, todas, 100 pessoas, 95 pessoas vão talvez passar mal ali, mas não vai precisar ser internado. E 5 pessoas vai precisar ser internado. Uhum. Só que se eu dou o remédio e continua 95%, eu falo, não, eu tomei e não fui internado. Você começa a colocar o mérito de que você não foi internado por conta da hidroxicloroquina. Tomei e não fui, tá certo. Mas naturalmente 95% das pessoas não iriam. É a mesma coisa de eu chegasse da pandemia e falar assim, galera, seguinte, você ficou com Covid, toma Coca-Cola com limão. Coca-Cola com limão, não vai pro hospital. Aí você começa a tomar, você toma, você não vai pro hospital. Aí você pega, uma amiga sua pegou, você falou, eu tomei Coca com limão de verdade, eu acho que funcionou, porque eu não fui pro hospital, não fiquei mal. Isso naturalmente, isso aconteceria com você. A Coca com limão não tá fazendo bosta nenhuma. Sim. E aí você fala pra ela tomar, ela vai lá, toma, e isso começa a crescer, que foi o caso que aconteceu na pandemia. E aí na hora que a gente vai lá e bate, e fala assim, não funciona, você tá ficando louco, isso é placebo. O que é o nome placebo? Placebo é quando você tem realmente resultado significativo, mas por conta da sua mentalidade. Exemplos. Eu já trabalhei, eu sou da educação física, né? Então eu já fiz estudos com atletas, né? Pessoas praticantes. Então, dando um exemplo, a gente fez uma vez um teste, eu participei, que era o doutorado de um amigo meu, comparando o efeito da cafeína, para ver se a cafeína tinha estímulo, ela fazia efeito para treinar. E a gente encontrou
A gente dava um placebo para a pessoa tomava uma cápsula que dentro tinha açúcar, ou seja, não ia causar nada dentro do corpo da pessoa. Ela tomava a cápsula acreditando que estava tomando cafeína. E por ela acreditar que ela estava tomando cafeína, o resultado dela melhorava. Só que ela não estava tomando nada que ia modificar a performance dela. Mas a cabeça dela fez ela acreditar. Então o resultado não vinha da cafeína, o resultado vinha do placebo. Olha que diferença. Então a ciência é isso. A ciência é testar. E quando a gente encontra um resultado, a gente discute e tenta questionar aquele resultado. Porque a gente nunca aceita um resultado. A ciência, eu acho que ela é pautada nisso. A gente nunca aceita um resultado. A gente sempre quer descobrir algo novo daquilo. A gente nunca chega no ponto final. Por isso que a ciência, hoje a gente fala uma coisa, daqui 3 meses a gente está falando outra coisa. E agradeça por isso. Agradeça porque tem gente trabalhando, ralando pra caralho pra tentar descobrir coisa nova. Porque a gente não aceita a mesma coisa. A gente não aceita uma verdade. Não, Aflorei aqui Saiu full pistola. Não, mas falando nisso de ser full pistola, pessoal, não significa que realmente, tipo assim, a gente tá falando isso porque que é muito entra no que eu tava falando de não ser negacionista de alguns serem, outros não. Porque pseudociência é muito abrangente. Pode ir de homeopatia pra mediunidade, pra terra plana, cloroquina e etc, sabe? Ou fake news que aparece no WhatsApp do seu pai. Ou signo. Signo, astrologia, né? Astrologia é a maior pseudociência. Então. Acho que do mundo hoje, acho que é a maior, não é? Tipo assim, possivelmente ela deve ser maior, porque é a que é mais infundida na sociedade. Mas o que a gente quer falar é, tipo assim, algumas realmente são, tipo, você fica assim, pelo amor de Deus, não pensa assim, tipo, terra plana, cloroquina, essas coisas que o Gustavo falou. Mas outras, por exemplo, homeopatia, essas coisas assim, a gente sabe que é uma coisa mais branda, que não interfere. Por exemplo, mesmo você tem exemplos de colegas meus que usam, mas eles não interferem em resultados médicos, mesmo, tipo assim, vou parar de dar remédio pra dar isso. E, aliás, caso alguém estiver aí e queira mandar trabalhos pra gente ler sobre essas coisas, em quesitos mais médicos, mais de saúde mesmo, a gente pode... Eu sou super interessado, eu gostaria muito de ler pra ver, tipo, esses testes que aconteceram mesmo, sabe? Que a gente tá falando aqui no sentido de, assim, de expor o fato e não de criticar tudo, sabe? Sim. A gente só tá querendo bater de frente com certas pseudociências, né? Para que são ruins pra sociedade. Então, eu digo da questão de que todo pseudocientista ele tá perto da teoria da conspiração e, consequentemente, o negacionismo. Porque teoria da conspiração ela é muito boa de acreditar. Porque a gente cria uma ideia na nossa cabeça. Dando um exemplo completamente distópico. Eu vi esses dias a mulher falando sobre da religião. Eu não sei qual religião que era. Acredito ser alguma vertente acreditando no espiritismo. Não estou falando da igreja em si e tal, mas... Ela falou que a pessoa agora ela vai ter uma passagem e aí quando ela é acidentada de forma brusca, ela fica passeando como forma astral, tentando encontrar não sei o que, até que encontra a luz. Isso é uma pseudociência de que eu imaginei, porque não tem como a gente ter certeza de que realmente isso aconteceu. Porque, eu sonhei. Mas tá, sonho não é comprovação nenhuma. Eu sonhei que do outro lado eu ficava em modo astral, passeando pelo mundo. A pessoa imaginou isso. E é muito fácil pra gente acreditar nisso, porque a gente começa a criar a nossa história. A teoria da conspiração é isso, a Terra plana é isso. Se realmente aconteceu, como que pode passar isso de uma forma que, tipo, tem um embasamento que realmente pode ser comprovatório, sabe? Exato. Esse é o problema. Tipo, pode ser que, sei lá, aconteça mesmo. Muitas vezes cientistas não são completamente crentes de tudo. Eu tenho minhas crenças, o Gustavo tem a dele, outros cientistas têm a dele também. Pode acreditar em alguma coisa ou outra, assim, que não tem uma comprovação científica. Mas o problema é realmente você não ter uma comprovação ali de, tipo assim, tá, isso aí pode ser na sua cabeça, isso pode realmente ter acontecido, mas como a gente pode falar assim, tá, verídico, sabe? E pode acontecer com outras pessoas. Sim... exato. Eu sou católico e, de um certo modo, para a ciência biológica, poderia falar assim,
talvez isso possa ser uma pseudociência. E eu acredito, eu vou continuar acreditando. E aí eu tenho as minhas crenças. O que eu não posso é começar a colocar as crenças, e aí tem uma discussão, aí entra tema para outro podcast, né, de colocar a crença à frente de uma verdade Sim. que talvez possa machucar a outra. Por exemplo, a questão, a gente até já discutiu sobre aborto. Então a gente tem sim crenças lá na igreja falando que, opa, não é permitido o aborto. Só que na realidade que a gente vive, talvez não proibir um aborto vai gerar mais morte, mais tristeza, mais guerra, mais tudo. Então aí você fica naquela, beleza, minha crença fala isso e eu acredito nisso. Mas ao mesmo tempo eu tô vendo pessoas morrerem. Não, então um exemplo Então, muito a grande. crença é isso, eu não tô questionando igrejas, não, de forma alguma. Sim. Na verdade, eu tenho uma capela no meio da nossa, da lavoura Não, claro, nossa, eu então, assim. eu não tô falando que Não, você não, tem sim, não, eu só tô dando um digo disclaimer para os podcast. telespectadores. Então, mas uma coisa que é importante, você estava até citando, que é a própria pseudociência embasada da vacina. Que eles falavam que vacina causa autismo, causa as coisas, e o problema que tem gerado isso atualmente. Sabe, é uma coisa que era um problema que estava surgindo na sociedade, meio que um câncer mesmo, e agora que chegou na época da quarentena, que a gente mais precisa, do corona, né, a gente mais precisa da vacina, de vacinação em massa, as pessoas realmente falam assim, não, isso aqui causa autismo, isso aqui vai causar problemas pra mim, vacina é essa da coisa ruim, e tipo assim, no Brasil não é tanto assim, tem muito antivacina, só que nos Estados Unidos você vai ver a situação, o negócio é absurdo, sabe? Tipo, o quanto esse problema, essa pseudociência estava infundida na sociedade e o desastre que isso está acontecendo, sabe? Tanto que muitas vezes, muitos casos acontecem por causa de falta de... Não, várias doenças que antigamente foram extintas ou estavam quase extintas, estavam super controladas, voltaram por causa de antivac e tudo mais, sabe? Tipo, é uma pseudociência, algumas pseudociências são muito perigosas mesmo, sabe? Sim, sim. Uma pseudociência que é como a gente falou, às vezes a pseudociência ela não está atrapalhando nada, mas atrapalha por conta que o cérebro humano ele é incrível, e ele faz você acreditar em determinadas coisas, e a gente começa a entrar num loop, que é basicamente a hipnose também. A gente tem a questão da hipnose, que a hipnose é mais ou menos um loop de você ir acreditando e você começar ali, que é ciência, hipnose é ciência. Mas a pessoa que fala sobre signo, não, acredito que signo. Ah não, por conta que a lua, por conta que o astro tal tava virado, aí o seu mapa astral vai dar isso, aquilo, pereri. E aí você lê o signo seu lá e fala, não, bate comigo, é eu. Nossa, isso aqui é pra mim. É a coisa mais genérica. Cara, é o texto que foi feito, todas as pessoas do seu signo lêem a mesma coisa e fala que parece com elas, então tem alguma coisa errada aí, né, fi? E aí a pessoa fala, não, mas é porque você não levou em consideração, porque tem que fazer o mapa astral mesmo, porque aí com o mapa astral a gente consegue pegar a lua tal. Não, porque isso me irrita pra caralho. Porque às vezes você é desse jeito, seu signo era... Porque a teoria da conspiração é isso, quando a gente não tem a resposta pra algo, a gente cria outra conspiração. Isso é a teoria da conspiração. Por exemplo, eu tô aqui, fala, isso direto, nossa, pessoa que acredita em signo fala. Eu falo, eu sou de aquário. Ah, nossa, aquário é tal coisa. Nossa, aquário é frio. E eu não sou uma pessoa fria, eu acho. Sou completamente oposto disso, eu acho. Aí a pessoa pega e fala assim, mas é porque talvez a sua lua tava em tal lugar quando você nasceu. Opa, eu tenho meu signo, mas aí... O meu signo era pra ser isso. Mas como a gente não encontrou o que você quer, a gente vai criar uma outra conspiração. Não, mas depois é Vênus que estava retrógrado e em relação a Mercúrio. Aí que é o que eu queria falar. A pessoa, ela começa... Há um tempo atrás, agora, a gente tava no Mercúrio retrógrado. Nossa. Eu lembro dos memes disso, cara, eu brincava de rir. Mano, eu tô na Unicamp e a galera gosta, né, de acreditar. Acho que toda federal, assim, a galera gosta, né, de acreditar nesses negócios. E eu via o pessoal falando, caralho, deu errado por conta do Mercúrio retrógrado. E a pessoa começa a acreditar e ela começa a se sentir um merda. Porque aquele mês é perdido pra ela. Porque toda a justificativa do porquê deu errado
Não tinha nada pra pensar Porque nisso. toda justificativa que dá errado, ela joga pra aquilo. É a mesma coisa Não tem quando como a dar pessoa tá certo. com depressão. Mercúrio tá retrógrado. Exato. A pessoa já tem um preconceito com ela mesma. Nossa, verdade. E entra muito na questão da depressão. A depressão, ela te faz você só começar a pensar nas coisas ruins. Então, toda vez que quando a pessoa está com depressão, toda vez que acontece algo ruim, ela relembra do algo ruim que acabou de acontecer no dia. E ela fica só remoendo aquilo, ela fica sofrendo somente com as coisas ruins. É meio que o cérebro tapasse todo o lado bom. Então a pessoa tá lá no Mercúrio retrógrado e ela já começa a ficar triste porque ela tá no Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio retrógrado nada dá certo. E ela faz algo e não dá certo. Aí passa meia hora, outra coisa do mesmo nível de significância dá certo. Mas o cérebro dela meio que bloqueia isso. Porque a gente não quer acreditar. Aí acontece algo ruim no outro dia. Você fala, nossa, esse mês vai ser foda. Aí tá no meio do mês, acontece mais alguma coisa e fala, nossa, eu tô doido pra esse mês acabar. Por conta que eu tô no Mercúrio retrógrado. Você começa a jogar as justificativas e os erros que você cometeu. Vira uma espiral de negatividade, né? Exato. E aí essa espiral te leva, sei lá, dependendo da pessoa que tem depressão e ela fala que ela tá no Mercúrio retrógrado, é perigoso ela piorar a depressão dela por conta de uma crença, porque ela entra nessa espiral. Então isso é o que eu acho que é muito perto. E aí tá do lado do negacionista. Porque se eu chego pra você e falo assim, não faz por conta disso, o astro não tem nada a ver e tal, eu te provo. Você fala, não, mas não é verdade. Que é o que você tinha falado lá no início. Que é algo que até um tempo atrás eu discuti com uma menina, eu não sabia o porquê, você que me falou no podcast, é um trem mais simples do mundo, mas que era, né, que uma vez, direto, a pessoa fala, não, porque os astros, a lua, óbvio que o signo existe. Porque se a lua controla a maré, como ela não vai controlar você? A água do seu corpo, Porque né? imagina a lua brilhante lá no céu, manda energias e a maré sobe. Não, mas não só isso, mas tipo assim, ele mexe com a maré e também por causa da gravidade, é o podcast de gravidade. Mas as pessoas têm um embasamento científico nisso, entre aspas científico, que influenciaria na água do seu corpo, que a gente é 70% água. Então, acabaria fazendo a fisiologia do nosso corpo mudar e com isso mudar tudo, só que, né? É ciência. A ciência é mais boring. O que acontece? A lua fica mais, no caso, fica mais perto, né? E sobe. Então, assim... Não, então, mas nem ciência. tem uma mudança fisiológica Não é. Mas a gente vai acreditar, entendeu? O cara que é do signo, ele vai acreditar. E por mais que a gente prove, não, é a lua, é a gravidade, mais perto, atração. Mas nem tem, pode ser que nem tenha nada a ver, sabe? A pessoa só fez uma justificativa, falou assim, não, mas olha, a lua faz isso, então pode ser que ela esteja afetando, só que cientificamente fala assim, caralho, a lua não tem nenhum efeito em cima de vocês, tipo assim, foda-se, sabe? A pessoa, ela quer criar conspirações, ela quer criar a teoria dela. A teoria dela precisa ser fechada. Teve uma vez aí dos caras falando que a gravidade existe porque a Terra tá subindo ao mesmo tempo que você solta o objeto. Puta que pariu, velho. Olha, não, mano, não dá pra acreditar nas coisas. Tipo assim, que é como se a gente estivesse viajando no espaço. Olha a teoria. Foi em algum podcast também. Isso que eu acho que é o foda de podcast hoje em dia. As pessoas estão falando o que pensando que é liberdade de expressão e estão influenciando pessoas, cara. E é isso que é um perigo muito grande. O cara falou que a gente tá viajando como se fosse um cometa. E a gente tá viajando no espaço há milhares e milhares de anos. E aí, quando a gente solta algo, é porque, na verdade, é a velocidade que a Terra tá viajando no espaço. Eu falei, puta que pariu, mano. Não dá. A pessoa sonha e fala, quem sabe? Mas o que eu tenho pra provar isso? Nada, eu tenho minha hipótese na minha cabeça. E tem, tipo, nossa. Aí fudeu. Milênios de astrologia ou astronomia? Astronomia, e a galera simplesmente fala, foda-se. Exato. Então, mas falando sobre astrologia, eu acho que é o exemplo mais comum mesmo e que mais dá pra comprovar mesmo. Porque, por exemplo, que entra muito, você falou também, tipo, que astrologia tem hora que eu fico, tipo assim, eu falo assim, tá bom, tá, tudo bem, tipo, você acredita nisso, tá, eu acho super genérico, tudo bem. Mas eu fico chateado quando a pessoa, ela se baseia só nisso. Vários subreddits que eu assisto vídeo do pessoal fazendo,
que basicamente eles mostram assim, o jovem místico, essas coisas assim. Eu assisto muito Luba, por exemplo. Aí ele mostra lá que, tipo assim, várias pessoas se baseiam completamente na vida deles em astrologia, sabe? Tipo, ele fala assim, não, mas você é de aquário, eu não vou ficar com você porque isso vai gerar problemas futuramente. Sendo que, caralho, velho, só vai, pô, não tem nada a ver esse negócio. Eu também sou de aquário e, tipo assim, eu não tenho nada a ver com o meu negócio. Eu dei um dia que tava eu, a Ana, né, minha namorada, e um grupo de amigos que, aí tinha uma amiga lá que ela gostava muito de astrologia. Aí assim, a Luiz deve ser super seco, deve ser super frio. A Ana falou assim, tipo assim, ela riu porque não tem nada a ver comigo, sabe? Eu sou um cara super carinhoso e tudo mais, tipo, nada a ver com aquário. Aí depois disso começa a parte que me irrita, que é exatamente o que você falou, de começa a justificar com 500 coisas diferentes até chegar no resultado que fala assim, é isso. E esse é um problema, é o mais notório mesmo que acontece e mais comum mesmo. Acho que sim. E aí que entra a questão que eu até citei agora há pouco dos podcasts, que é um medo que eu tô um pouco, sabe? Que hoje em dia a gente tá num campo de que, nossa, podcast, mesa de bar, e a gente tinha muito essa ideia. A gente tem um papo de bar, que é isso, a gente avisa sempre antes, né? Pra pelo menos tentar. Mas o que eu vejo hoje muito é podcasters que estão ali e falam, vou falar o que eu penso. E não tem problema você falar o que você pensa. Depende, se isso for um crime, talvez tenha, né? Mas não tem problema você expor um ponto. O problema é você induzir a pessoa ao erro. É você induzir a pessoa a acreditar no que você acredita, sendo uma crença. A questão, acho que maior que a gente pode citar é a questão da cloroquina, né? Aqui no Brasil. Mas o que ele fala, não use máscara. Ele não tá porque máscara não funciona. O cara me fala, máscara não funciona. Tá, a gente tem comprovação que máscara funciona. Então, a partir daí, você já tá sendo um cara idiota porque você já não tá acreditando no que você deveria acreditar. Beleza, não use máscaras. Não, eu não acredito que máscara funciona. Beleza, você não pode acreditar. Se você for sair, se for lei, você tem que usar a porra da máscara. Porque aí você tá indo contra a lei. Mas a pessoa, em vez dela só falar que ela não acredita, ela começa a falar assim, máscara, imagina que ela é o presidente. Só imagina. Imagina que ele é o presidente do seu país. E o presidente do seu país, Luiz, ele influencia algumas pessoas, sabe? Porque ele é o presidente do Brasil. E aí ele fala, não use máscara, tá ok? Não funciona, não usa. Isso aqui é uma bosta, isso aqui é a mídia que quer te manipular. Usa esse remédio, não toma vacina. Ciência, os caras que trabalham lá, vai de manhã pro laboratório, sai de noite. Agora você me lembra uma coisa, ele se deu uma medalha. Não toca nesse assunto. Nossa senhora, que ódio. É porque, na verdade, um cara recusou, aí ele falou, não vou nem procurar outro, vou dar pra mim mesmo. Ai, meu Deus. E aí, em vez deles, no caso dele, eu acho que ele expor a opinião dele, ele já tá influenciando pessoas. Mas além de ele expor a opinião dele sendo o presidente do país, ignorando completamente a ciência, que é o que a gente deve acreditar, e a gente tem que acreditar no que a gente tem, porque foi o que foi testado. Tudo fora dali, você tá em crença. Você prefere acreditar em alguma coisa que foi testado, ou você prefere acreditar numa crença? Muitas das vezes a pessoa prefere acreditar na crença porque é mais cômodo para ela. Então ele induziu as pessoas a não tome. E hoje o que está acontecendo com o podcast é isso. Vai um convidado que tem 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores no Instagram da vida. E muitos adolescentes, em que é fácil sim manipular a cabeça de um adolescente. Muito fácil. E aí eu tô lá e eu falo algo de uma teoria, e teorias da conspiração sempre são legais de acreditar, sempre são incríveis, e você começa a acreditar. E aí você começa, uma criança ali, um adolescente, ele começa a acreditar que a Terra é plana, ele começa a acreditar que a vacina realmente talvez não seja tão boa, que as pessoas estão querendo manipular, porque a gente tá... E aí você começa. Então eu tô com medo... aconteceu agora, semana passada, acho. A porra do Aaron Rodgers. Arão Rogério. O Aaron Rodgers é um dos maiores jogadores de futebol americano da NFL. Pior que eu nem conheço. Nossa, é famosaço.
Ele só não é GOAT porque o GOAT é o marido da Gisele, é o Gisele. Mas ele é um cara foda. E ele é anti-vax, né? Ele é anti-vacina. E aí ele pega e me solta em um outro podcast ou em alguma entrevista, sei lá que tá, mas acho que era um podcast. Ele fez, não, porque eu consultei com um dos meus amigos com um convidado de seu podcast, Joe Rogan. O cara falou que ele se consultou, ele fala, I am consulted, eu me consultei com o podcast do Joe Rogan. O cara assistiu um podcast e ele acreditou que tudo que o cara falou no podcast foi verdade. E isso, por mais que o cara é da especialista, porque eu posso ir, vamos supor que eu vou num podcast foda aí. Vou num podcast foda e eu falo assim, eu quero só falar mentira. Ou, vamos supor que eu sou ruim. Que eu não sou um bom cientista. Sou um merda. Sou negacionista, eu só tenho os títulos e pronto. Aí eu chego lá e começo a expor minha ideia. Não traduz todos os outros cientistas. Uhum. Não traduz a ciência. Mas eu sou especialista, eu tenho os títulos. Erroneamente, eu fui passado dessa forma. Mas eu tô expondo ali, todo mundo vai acreditar e ele... Se eu for num podcast, eu vou falar que agora tomar o sangue do dedinho do pé pelo orifício anal melhora. A gente então isso é foda. Porque, tipo assim, mesmo cientista sendo... tipo assim, você fala assim, caralho, esses caras estudaram pra caramba e tal. Só que igual a gente falou durante o programa inteiro, você pode sim pensar, tipo assim, talvez o que ele tá falando não seja não tenha comprovação. Aí sim, mas você tem que ir atrás de ter argumentos válidos, científicos, até mesmo fazer pesquisa em cima disso. Porque nada na vida mesmo, tipo assim, na biologia mesmo, tem áreas na biologia que tem discussão há décadas, sabe? Tipo assim, tem dois grupos que ficam se batendo, tipo assim, não é isso, é isso sim, sabe? Porque tem discordância, assim, na ciência e as pessoas podem falar alguma coisa que teoricamente é errado. Então é importante você correr atrás de comprovações científicas e de entender melhor sobre esse assunto, e não simplesmente acreditar naquilo ali, ou alguém falar num podcast lá embaixo tá assim, o que ele falou é mentira. Aí você fala assim, então é mentira. Sabe? Você tem que ir atrás da verdade, sabe? E então eu te pergunto, como pra tiazinha, pra minha mãe e pra sua mãe, que tá no grupo do WhatsApp... não, minha mãe pra largar a mão já. Então, mas por que elas não querem? Elas não vão procurar ciência, elas não vão procurar artigo, elas não vão procurar a verdade. Como você acha que a gente pode... Porque não adianta a gente falar que é pseudociência, mas como não acreditar nas pseudociências? Pra minha mãe e pra sua mãe, que não tá no mundo acadêmico. Cara, o que você acha? É uma parada bem difícil mesmo, porque é muito atrativa, é muito... Sei lá, que a ciência, ela é muito interessante, ela é incrível, só que acaba que pode ser bem densa pras pessoas comuns mesmo, e tipo... As pessoas que não são cientistas, e acabar, tipo, realmente gerando esse afastamento, e as pessoas quererem acreditar no que é mais fácil. Então, eu sinceramente, eu não sei muito o que dá pra fazer. O máximo é tentar sempre passar próximo de uma forma mais fácil. Dar uma educação mental, que é tipo assim, mostrar o que tá acontecendo de verdade, sabe? Também quesitos ambientais, né, no caso. Dar uma educação melhor mesmo através da passagem de informação. Ou também você pode fazer igual o humorista que faz aí, fake news do bem. Mas, então, eu acho que a gente necessita, igual você falou, de uma abordagem com contato direto de cientistas com pessoas mais. Eu acho que porque a gente já falou isso em alguns podcasts, as pessoas têm a ideia de que cientista e pesquisador é o cara de cabelo branco, todo descabelado, com um jaleco lá do outro lado do país, procurando a cura do câncer. E não, cientista a gente tem em toda a universidade. Então, esqueci que eu estava falando. Mas eu acho que uma das coisas, lembrei, pra gente evitar tem algumas estratégias e estruturas que geralmente fake news, elas se baseiam. E geralmente fake news são essas questões negacionistas, né? Sempre que surge tal cientista do Japão, yakisoba, não sei o que, quando já coloca o nome do cientista, uma fotinha nada a ver, falando que ele... Quando é uma afirmação... acho que é o ponto-chave. Quando você lê alguma notícia em que é muito afirmativo, duvide.
Cientista da Coreia do Norte encontrou que doralgina com coca e limão te deixa imune ao HIV. Ou que vitamina D melhora o sistema imune e te previne da HIV. Eles colocam algo muito forte e algo muito assim, desconfie. Outra coisa, quando coloca que você sempre usou isso errado, você sempre fez isso errado, você sempre acreditou nisso, estava errado. Quando muitas afirmações novamente dessa forma, você sempre fez isso errado. Opa, será? Será que todo mundo fez sempre tudo errado? Será que... Geralmente são fake news. E quando dá, repetindo basicamente, o dado muito exorbitante, assim, nossa, isso aqui encontrou... geralmente não é. Acho que essas são o ponto assim pra você falar, será que talvez isso é verdade? Mas realmente, como o Luiz falou, é tentar aproximar a ciência da sociedade, mais do que ter programas, novelas começarem a passar mais isso, séries mostrarem, porque acho que tem uma visão muito distópica do que é ciência no mundo. Então, exatamente. Tentar passar da melhor forma, mesmo nos meios que as pessoas costumam ver e aceitar melhor também, né? Você falou novela, essas coisas assim, seria interessante. Tem uma série muito legal na Netflix que é Biohackers. Biohackers. Que é uma série bem legal que coloca a ciência em uma ficção. Mas é uma ciência plausível. E em falar nisso, essa série, ela mostra várias coisas de CRISPR, que é um podcast que a gente já gravou, um tema que a gente já gravou. Bora ouvir, galera. E vocês forem ver, na hhora que eles citarem CRISPR, você vai falar, caralho, eu sei o que é. Nossa, escutei lá no Mão Dupla Podcast. Isso aí. Manda e-mail pra Netflix e fala assim, o Mão Dupla Podcast falou disso aí mesmo, né? Exato. Então, muito bom. Muito obrigado, senhores, senhoritas, cavalheiros de todo o espaço sideral. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até logo. Falou, a revoar. Arrivederci. E tchau. Bye. Hansigra. Falou.